Temos um convidado agora aqui no Jornal da Manhã, o deputado Marcel Van Hatten, do Partido Novo do Rio Grande do Sul. Deputado, mais uma vez, muito obrigado por atender a Jovem Pan nesse dia em que nós estamos contando os prejuízos e avaliando os prejuízos para a democracia brasileira do que nós tivemos ontem em Brasília, principalmente. Bom, deputado, do ponto de vista do Congresso Nacional, o que é possível fazer a partir de agora para punir os responsáveis e também acrescentando sobre a intervenção federal no governo do DF em relação à segurança pública? Bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, bom dia a todos que estão assistindo. Depois de uma noite e tarde de ontem de episódios lamentáveis para o nosso país. Acabei, como todos acompanharam, né, na noite de ontem, por fazer uma manifestação bastante dura repudiando qualquer ato de vandalismo e de violência. Não é isso que se espera de quem se manifesta numa democracia. Nós, há muito tempo, estamos alertando para que as manifestações, que sempre vêm sendo pacíficas, né, elas tenham um objetivo, um foco claro e, infelizmente, de um lado por falta de liderança, de outro pelos aproveitadores que aparecem no meio do caminho, ela acabou se desvirtuando e transformando-se em algo que suja a imagem do Brasil no mundo todo, né? Nós estamos enfrentando um processo de extrema indignação popular, é importante que se ressalte isso, né, com os devaneios de determinadas figuras em outras instituições, inclusive no Supremo Tribunal Federal, que deveria prezar pelo equilíbrio, mas que tem perseguido politicamente muita gente, aumentando também a revolta popular, e uma inação do Congresso, que você mencionou há pouco, que também faz com que as pessoas, muitas, percam a esperança nas instituições. Agora, como eu disse ontem na minha manifestação, não é destruindo as instituições, né, muito menos fisicamente, que se conseguirá reverter essa desesperança, essa falta de crédito. Pelo contrário, é preciso buscar pelo aprimoramento institucional, e eu, como deputado federal, obviamente vou defender todas as medidas duras de punição àqueles que vandalizaram e quebraram, e, de outro lado, também que a Câmara dos Deputados se recoloque, se reerga e não assista de uma forma muito omissa a todos os ataques que vêm sendo feitos à democracia e às liberdades brasileiras de todos os lados, por quem quer que seja. Deputado, a pergunta agora é de Fernando Capês. Deputado, agora o Congresso deve se reunir, provavelmente, para analisar o decreto de intervenção federal. Há um clima de união com relação a isso, a esse aspecto, e como é que o senhor vê a diferença entre os manifestantes que invadiram os prédios públicos e praticaram esses atos de destruição, de vandalismo, de terrorismo, e a imensa maioria que realiza manifestações pacíficas? Como é que o senhor vê também a determinação para a desocupação ali da frente dos exércitos das pessoas que estão ali pacificamente sem armas? Fernando, acho que pacificamente toda pessoa tem que poder se manifestar numa democracia onde quiser, desde que não obstrua vias ou retire direitos de outras pessoas ou ameace outras pessoas, algo que nós não percebemos acontecer dentro dos movimentos na direita, salvo exceções, né? E que sempre foi algo muito claro nos movimentos de esquerda, né? O bloqueio de rodovias, atrapalhar o cidadão no seu trabalho do dia a dia, isso tudo não pode acontecer e pelo menos a história está demonstrando isso, né? Logo depois do resultado eleitoral, começaram a acontecer alguns bloqueios que poucos dias depois cessaram, né? Então, por esse lado, pela manifestação pacífica, eu sou sempre a favor de que os cidadãos possam se manifestar pacificamente. Porém, nós precisamos também agora avaliar até que ponto nós, como parlamentares, estamos representando a vontade dessas pessoas que estão se manifestando, né? Ou as que não estão se manifestando, as pessoas que estão contra quem está se manifestando também. Me parece que a Câmara dos Deputados e o Senado da República estão muito mais preocupados
com os seus afazeres comezinhos, verbas de relator, emendas individuais, do que, de fato, com a democracia brasileira. E a casa da democracia é o parlamento, é o Congresso Nacional. Então, o Congresso vai, nos próximos dias, se reunir. Ontem já saiu a convocação à noite. Ainda não sei a data em que ocorrerá a votação dessa intervenção federal, que não, respondendo à sua pergunta, me parece ser unânime. Aliás, há muitas perguntas que precisam ser respondidas. Quem é o interventor? Por que a intervenção federal, se a situação, pelo menos a de ontem, foi controlada? Então, há uma série de perguntas que precisarão ser respondidas para que esta intervenção possa, de fato, ser ou aprovada ou rejeitada pelo plenário da Câmara e depois do Senado da República. Diogo Schelp. Deputado, bom dia. Como o senhor vê, bom dia. Como o senhor vê a decisão de Alexandre de Moraes, ministro do STF, de afastar o governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha? Diogo, é inconstitucional, né? É mais uma decisão que foge das atribuições do ministro do Supremo Tribunal Federal. As pessoas podem concordar ou não com o mérito, no sentido de que o governador deveria ter agido com firmeza e não agiu e permitiu que as coisas ocorressem como ocorreram, e eu entendo, eu sou, até que me provem o contrário desta opinião. Houve uma leniência muito grande naquele movimento, né, por parte das forças policiais, inclusive para identificar quem são os agressores. Hoje, muitos dos que estavam lá dizem que quem estava agredindo não eram pessoas que estavam no acampamento, e outros dizem o contrário. Então, a polícia deveria ter já imediatamente feito cessar qualquer tipo de agressão ou vandalismo, e não o fez. Então, sob o ponto de vista do mérito, as pessoas podem concordar com o afastamento, mas sob o ponto de vista constitucional ele não está correto. E porque o governador, ele está ele tem o foro no TJ, né, não no Supremo Tribunal Federal. E você esteve comigo, né, Diogo? Nós tivemos uma experiência conjunta na Venezuela em 2016, as eleições parlamentares. Eu fico muito receoso de que o que nós estamos vendo siga a cartilha do que aconteceu lá na Venezuela, né? Pessoas revoltadas com as instituições. Nós temos agora um presidente da República no Palácio do Planalto que deveria estar na cadeia, que foi livrado, né, dos seus crimes ou da sua prisão, mas não absolvido por aqueles que ele mesmo indicou para o Supremo Tribunal Federal. Ou seja, existe aí uma simbiose entre poder executivo e judiciário muito parecido com o que a gente viu lá naquela época na Venezuela, e uma oposição parlamentar muito fraca e desarticulada, ao tempo em que as pessoas revoltadas dirigem-se para protestar, por exemplo, ao Congresso Nacional ou aos demais poderes, né, ao Poder Executivo e ao Poder Judiciário, e podem ser facilmente, né, insufladas por essa falta de liderança para fazer aquilo que mais beneficia quem hoje está no poder, que é a esquerda, né? Gerar confusão, gerar conflito, gerar violência, e aí assim nós termos aquilo que nós vimos acontecer ontem, a decretação de uma intervenção federal, dando ainda mais poder para aqueles que chegaram com extrema sede ao pote, né, para se vingar do que aconteceu no passado, e que são amigos justamente desses ditadores que nós temos em outros países da América Latina, a começar pela própria Venezuela. Isso tudo me preocupa, porque me parece que não há estratégia de um lado, aliás, isso é muito claro que não há estratégia nenhuma e nem liderança de um dos lados, e do outro lado há uma profissionalização, né, do uso do terror político, da violência e das táticas de guerrilha já de décadas, que pode estar sendo agora utilizada para piorar a situação no Brasil e aumentar o poder nas mãos tanto do STF como da Presidência da República. Deputado, rapidamente para a gente encerrar, por favor, a reunião de Lula com os governadores hoje, as autoridades têm razão em se preocupar com possíveis confusões nos seus estados? Olha, é sempre importante ter cuidado com aquilo que está acontecendo na sua jurisdição. Então, os governadores precisam ter uma atuação cautelosa nesse momento. Porém, o que nós vimos até agora não foi ato de violência em nenhum dos estados ou na frente de quartéis, salvo, repito, né, exceções que podem ter em qualquer momento e que são rapidamente
contidas. Então, acho importante que haja uma reunião dos governadores, sim, mas acho importante também que eles cobrem, né, em conjunto do próprio Supremo Tribunal Federal, a sua posição de respeitador à Constituição, pois hoje foi um afastado, né, um governador fora da Constituição, repito, independentemente do que diz o mérito da decisão, mas fora da forma, foi fora da Constituição. Quem garante que nenhum dos outros 26 governadores pode sumariamente daqui para frente também ser afastado como foi esse, que acabou de ser democraticamente reeleito, concorde eu com ele ou não, nas últimas eleições. Deputado Marcel Van Hatten, que é do Partido Novo do Rio Grande do Sul, obrigado mais uma vez, boa semana, voltaremos a nos falar. Bom trabalho. Muitíssimo obrigado, um abraço, bom dia a todos.